Gente, hoje eu estou em um dos principais pontos turísticos da cidade, com esse meu amigo Luiz Borali. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Tatiana, prazer em revê-la. Prazer é meu, gente. Ele está lançando esse livro, A História do Quitandinha, porque mais do que ninguém, ele sabe um pouco dessas histórias todas, né, e desses ambientes que são fabulosos e cada vez mais pessoas vêm ao Quitandinha e se encantam. Me fala um pouco de como surgiu a ideia de fazer o livro. Olha, eu vim ao Quitandinha, cheguei aqui com 12 anos de idade. E naquela época as pessoas morriam no emprego. E ainda tinha funcionários que trabalharam no cassino, que trabalharam na construção. E no Quitandinha eu tinha acesso a tudo, não tinha nada sobre a história do Quitandinha. A história estava exclusivamente na memória dessas pessoas. Então o que eu fiz? Por curiosidade, eles me contavam as histórias, como era o cassino, como é que funcionava, os shows que tinha. E eu sempre fui muito curioso. E os anos foram passando e essas pessoas começaram a partir, a se aposentar. E eu vi que a história estava indo com eles. O que eu fiz? Como eu já conhecia bem a história, eu fiz um questionário e fazia a mesma pergunta para 6, 7 pessoas. Porque o fato aconteceu, mas cada um conta de uma forma. Então, para mim chegar mais perto do fato, eu fiz o questionário. Apenas para mim, eu jamais pensei em fazer um livro. E aí com isso chegaram na minha mão fotos, você vê o livro tem fotos maravilhosas da construção, desde quando o Quitandinha era terreno até ele pronto, os artistas que vieram. E eu guardei esse material por uns 40, 45 anos. Hoje, eu tenho a idade que eles tinham quando me contavam as histórias. E eu sei que se eu deixasse isso para os meus filhos, isso ia para as calendas, porque eles não viveram Quitandinha. E eu fiquei aqui 26 anos. E eu resolvi bancar o livro, fazer esse livro. Não tem patrocínio, eu banquei o livro só para, em memória daqueles que me contaram as histórias, de perpetuar isso aí, sobre o Quitandinha, porque se eu não fizesse, ninguém teria acesso a todo o volume de histórias que eu tenho. Gente, ele está dando um presente para Petrópolis, para a memória. Eu acho que é o principal. As fotos estão lindas, vocês vão começar a ver aí, né, as imagens. E, Borali, você trabalhou em que no Quitandinha? Administrei, eu comecei trabalhando menino, eu trabalhei em todos os setores, que a intenção, porque o Quitandinha foi meu tio que comprou o Quitandinha. E a intenção era que eu conhecesse bem todos os setores. E depois, já com 21 anos, eu já passei a fazer parte direta da administração. E fiquei administrando como gerente operacional durante muitos anos. Aí em 1986 eu resolvi me desligar, porque eu achei que eu devia partir para outros caminhos. Eu me desliguei da empresa e fui cuidar do meu negócio e da minha vida. Você saber um pouco mais dessa história toda, a gente está aqui no livro. E qual, assim, desses anos todos, tem alguma coisa que te marcou? O Quitandinha, existe uma aura nesse Quitandinha que ele prende muita gente. Você ficando aqui no dia a dia, você começa a gostar muito do Quitandinha. E nós lutávamos sempre para preservar, para cuidar do Quitandinha, para manter funcionando. E olha, era uma época, nós fizemos eventos, o teu pai participou conosco. Fizemos eventos aqui de 3, 4 mil pessoas. O João era um empreendedor, o pai dela, também em eventos. Nós fizemos juntos numa época que não existia WhatsApp, não existia internet. O que fazíamos? Nós saímos soltando folhetinhos, nós íamos para rádios e eventos maravilhosos. Os grandes artistas vieram, muitos em parceria com o João, do Colégio Mesquita, com o João Mesquita, do Colégio São José, e outros que nós realizamos diretamente aqui pelo Quitandinha. Depois que eu saí, nunca mais o Quitandinha realizou um evento e eu saí em 86. Ou seja, gente, na época praticamente que eu nasci, né? E, Borali, hoje, você olhando esse Quitandinha que é lindo demais, né? Recebo as pessoas aqui, qual o sentimento? Saudosismo. Por uma razão muito simples. O Quitandinha é muito mais farto em histórias no passado do que atualmente. A equipe que fez o livro conosco dizia assim, mas você não tem nada atual para falar? Eu falei, não tenho. Porque hoje nem casamento não pode mais acontecer no Quitandinha. E antigamente houve a construção foi um evento para o Brasil inteiro. O cassino, os grandes congressos, Miss Brasil, os grandes carnavais, tudo isso está no nosso livro. Inclusive com datas perfeitas.
Não, e o Walt Disney esteve aqui, Carmen Miranda, Miss Brasil foi aqui, né? A Marta Rocha foi eleita na boate do Quitandinha. Em 1954. Eu estive com ela aqui e eu vi lágrimas nos olhos dela, da alegria dela se lembrar, tantos anos passados, ela ter sido eleita na boate, que é uma boate muito bonita. E na inauguração do Quitandinha, por acaso, eu fiquei sabendo que estava o tempo igual está hoje, né? Um tempo, naquela época, nós estamos falando de 1944, mais precisamente do dia 12 de fevereiro de 44. Imagina a estrada como era, os carros, não era como hoje. Muitas pessoas não conseguiram subir do rio, mesmo assim tiveram 2.000 pessoas. E o Quitandinha, se nós olharmos o Quitandinha, nós vamos ver que ele foi inaugurado só com aquele primeiro lado lá pronto, olhando-se daqui de frente o lado direito. Por quê? Sem apartamento, só 1/3 do Quitandinha estava pronto quando foi inaugurado. Que andou-se na construção para se construir os salões de jogos e sem apartamento só, para que comece a acontecer o jogo para ter renda para terminar a obra. E quando acabou o jogo em 46, funcionou apenas 2 anos. O Quitandinha não estava pronto. Ainda faltava o teatro mecanizado, o restaurante, muita coisa. Se foi terminado depois do jogo, depois que acabou o jogo. Bom, gente, você quer saber de mais histórias do Quitandinha, conhecer ele por dentro, levar um pouco dessa história para casa? Luiz, onde que a gente consegue esse livro? Olha, em Petrópolis nós temos na Nobel de Itaipava, na Nobel da 16 de março, na livraria Vozes e na papelaria C Madrid. O livro custa R$ 99. E para quem quiser saber mais, entrar em contato, quais são os seus contatos? Facebook? Nós temos o e-mail História do Quitandinha, tem o Face, a História do Quitandinha, Face, e o e-mail História do Quitandinha, História, não tem o A, historiadoquitandinha@gmail.com. Para terminar, qual o espaço que é mais especial para você do Quitandinha? Olha, todos são. Por exemplo, aqui no lago, houve uma época que funcionamos com a boate. O Lago do Quitandinha é muito bonito. Ele tem o formato do mapa do Brasil, aquele farol. Aqui é um lugar muito aprazível para as pessoas virem passear. E antigamente tinha uma passagem lá no Rio Grande do Sul do mapa do Brasil que ia para uma ilha muito bonita. Essa ilha acabou, o proprietário dela aterrou, que não era do Quitandinha. Mas ficou um lugar muito aprazível o lago. A boate é muito gostosa, o restaurante do Quitandinha é um espetáculo. E o teatro mecanizado ele é histórico, por quê? O teatro tem 3 palcos. Um enorme no meio, que é para as peças teatrais, e 2 laterais. Nos grandes bailes, a banda tocava, abria-se o palco, toca uma banda. Na hora que essa banda ia parar, esse palco se fechava, o outro se abria tocando a mesma música. Não parava a festa. Era ininterrupto o baile. Nossa, devia ser fantástico. Era uma coisa espetacular. Muitas coisas eram fantásticas. Por exemplo, na época do cassino, isso também está no nosso, não tinha jornais. Os jornais chegavam a Petrópolis à tarde. Mas aqui no Quitandinha, todo dia de manhã cedinho já tinha os jornais para os hóspedes. Vinha um carro ali só para trazer os jornais para os hóspedes. Gente, devia ser uma época glamurosa, super chique. Eu gostaria de ter vivido. Eu também. Porque tudo era importado. Era uísque, você vê, uísque escocês, charutos cubanos, cozinheiros internacionais que faziam fazões, tudo, prata, talheres de pratas. Era uma época assim de um apogeu. Eu acho que foi o apogeu do Quitandinha. Com certeza. Quer deixar algum recado para quem está assistindo? Gostaria que vocês, quando leiam o livro e depois visitem o Quitandinha. Nosso livro consta cada setor do Quitandinha, como é que ele funcionava. Aí você, quando olhar um setor, vai dizer, puxa, aqui aconteceu isso, aqui foi uma loja da Gaster, aqui teve um show, aqui teve uma banda dentro dessa gaiola. E vocês vão conhecer mais os detalhes do Quitandinha depois de lerem o livro. Com certeza, gente, vocês vão ficar fascinados pelo Quitandinha, quem já conhece sabe como que é. E sabendo das histórias, do que se passou, eu acho que dá aquela emoção, né? Dá uma emoção. Pena que muitas coisas eu não posso escrever. Isso fica para um segundo livro das histórias que estão por trás. Não, eu vou ficar num só. Eu não sou escritor, não pretendo ser.
Eu entendo apenas que o destino me levou a fazer esse livro. Eu tive a obrigação de fazê-lo e ele está pronto. Mas eu acho que devia ter um livro ali, deixar já meio pronto. Eu vou ir preso, eu não quero ir preso. Não são tantas histórias assim, mas eu procurei fazer o livro de uma forma mais lenta, mais livre possível. Os revisores do livro falaram, olha, você até devia fazer realmente outro, que você escreve de uma forma que é cronológica e fácil de ler. Mas eu não tenho tempo, eu tenho meu negócio, eu sou comerciante e todos nós estamos passando por um pouco de dificuldade. Agora o meu livro está pronto. Verdade. Obrigada, Borali, pelo livro, né, por dar esse presente para a história. Claro. E vou estar aqui no Coisas de Tati. Muito obrigado, prazer é nosso. Quando você quiser, nós estaremos de volta.